Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Eu irei deixar para vocês meditarem um versículo na palavra do Senhor que está em Salmos, no capítulo 33, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Medite nas Escrituras, medite na palavra do Senhor noite e dia. Amém? Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista, na Igreja Plenitude Church. É isso, pastor? Isso mesmo. Com o nosso pastor Cristiano Leal, é o meu xará. Pastor, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com o senhor, viu? Muitíssimo obrigada. Antes de lhe apresentar, quero te agradecer pelo senhor ter se disponibilizado a conceder essa entrevista para a gente, falar um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que coisas grandes e maravilhosas ele tem feito, né? Isso eu observei desde o momento que eu venho lhe acompanhando nas redes sociais e hoje aqui conhecendo, né, um pouco da sua igreja. E assim, hoje o nosso bate-papo, pastor, é muito tranquilo. Queremos ouvir um pouco do senhor, né, como foi que o senhor iniciou a sua história com Deus, se o senhor já nasceu em berço evangélico, ou se o senhor conheceu a Cristo depois de um certo tempo, se o senhor quiser iniciar a sua fala lá quando na sua infância, tudo bem, sobre a sua família, então o senhor fica à vontade, se apresente, viu que eu falo demais, pastor? Amém. Glória a Deus, é muito bom estar aqui com você e, Amém. de certa forma, contribuir para a edificação da fé daqueles que, de certa forma, nos assistem. Amém, né? verdade. E que vão ser abençoados por Deus. Eu creio. Cada testemunho de vida mostra uma ação distinta de Deus. É verdade, Deus, pastor. ele tem diversas formas de agir Verdade. e age de diversas maneiras. Então, nós louvamos a Deus. Como você bem apresentou, eu sou o pastor Cristiano Leal, né? Tenho hoje 37 anos, 2 filhas, uma esposa muito linda, e pastoreio a Plenitude Church aqui em Vitória da Conquista, uma igreja fundada em 15 de setembro de 2019, né? Já prestes aí a encarar uma pandemia. Sim. E nós passamos. Eu não sou de Vitória da Conquista, sou de Guaí, uma cidade a 120 quilômetros daqui de Vitória da Conquista, e a minha infância ali, meu pai, eu não nasci em berço evangélico. Meu pai, ele odiava crente, né? Meu pai odiava crente e pastor mais ainda. Então essa é a realidade do berço onde eu nasci, onde eu fui criado. Mas aos 14 anos eu comecei Deus começou a me chamar. Aos 14 anos, eu sou o filho mais novo de toda a família. E Deus começou a me chamar ali, eu fui por um tempo visitando a igreja, mas somente aos 17 anos mesmo que eu fui entregar minha vida a Cristo. Na própria Quadrangular, lá em Guaí, eu me converti na Quadrangular aos 17 anos de idade. Sim. E meu pai, ele tinha um juramento que o filho dele que se tornasse crente não comia do bocado dele. Então, eu estou usando a expressão que ele usava. E eu costumo dizer que eu fui para Cristo por amor mesmo, porque eu falei, se eu for morar na rua, mesmo assim eu entrego minha vida a Cristo. Amém, glória a Deus. E eu me entreguei ao Senhor aos 17 anos, aos 18 me batizei, e 2 anos depois eu fui para a Igreja Nova Sião ali em Guaí, onde eu comecei o meu ministério de pregar, né? Comecei a pregar muito novo, aos 19 anos, já estava pregando. E aos 24 anos eu tomei conta da primeira congregação ali na Batista Nova Sião, que tinha uma congregação em uma região Altamira. Eu passei a tomar conta de uma congregação. E depois disso eu fui para São Paulo para fazer alguns cursos lá e voltei para Vitória da Conquista. Só que quando eu voltei para a Conquista, eu voltei por uma voz de Deus. Sim. Até então, toda a minha família tinha ido para São Paulo.
irmãos e tudo. Alguns já estavam lá desde que eu era criança, mas na minha ida, meus pais acabaram indo também. E uma certa feita eu estava em cima de uma laje, lá da casa onde nós morávamos, e eu ouvi claramente a voz de Deus. Amém. Deus falou comigo, vá para a Vitória da Conquista. Aleluia. Lá eu vou lhe abençoar. E naquele mesmo instante, eu desci e falei para minha mãe, eu vou embora para a Conquista. É muito fácil para você ir para um lugar onde você tem apoio, Sim. onde você tem parente, onde você tem casa. Mas só que em Vitória da Conquista não tinha absolutamente ninguém, exceto um irmão que é carreteiro e que naquela semana estaria aqui. Porque carreteiro não mora em lugar nenhum. É, verdade. Né? E quando eu desci da laje e falei para minha mãe que eu viria morar em Conquista, ela ficou assim, meu filho, você vai ficar com quem lá? Você não tem casa lá, você não tem parente lá, você não tem emprego lá, você vai fazer o que lá? Eu falei, Deus me quer lá. Aleluia. E é para lá que eu vou. Obedeceu a voz. Obedeci literalmente a voz de Deus. Quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, o meu irmão me recepcionou. Aquele que era carreteiro que estaria aqui naquela semana. Né? E aí eu fui recepcionado por ele. Em um domingo, fevereiro de 2011, eu cheguei aqui nessa cidade. E no mesmo dia, para você ver como Deus prepara, eu passando em frente à Autoescola Nova Conquista, que foi o primeiro emprego que eu tive aqui em Conquista, no domingo tinha uma placa. Eu estava passando no domingo e estava lá, precisa-se de instrutor. Olha só. Aí meu irmão falou, tá precisando de instrutor aí, tu tem categoria D, que minha habilitação era D naquela ocasião. Vem aqui amanhã, que seria na segunda-feira. Aí eu falei, beleza. Aí, na segunda-feira eu vim até aquela autoescola, fui até aquela autoescola e bati ali e o dono me atendeu. E aí eu falei, ó, eu vi uma placa que tá precisando. Ele falou, rapaz, eu preciso. Você tem categoria D? Eu falei, tenho. Você tem um curso de instrutor? Eu falei, não. Mas se você me garantir um emprego, olha, eu vou e faço. Ele falou, o emprego é seu. Oh, glória. Assim, sem... Mas Deus já tinha preparado aqui. Verdade. Então, isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu retornei a São Paulo para fazer o curso lá. E fiquei mais 20 dias em São Paulo fazendo o curso. E no dia 26 de março, mais ou menos, foi 26 de março, eu voltei à Vitória da Conquista. Amém. E comecei a trabalhar no dia 1º de abril de 2011 na Autoescola Nova Conquista. E Deus foi me abençoando de uma forma poderosa, da maneira que Ele falou que iria me abençoar. Amém. Tanto é que nós estamos em 2023, ou seja, 12, 13 anos, 12 Sim. anos. E ao longo desses 12 anos, muitas coisas da parte de Deus aconteceram na minha vida, no meu ministério. Eu ouvi a voz de Deus de uma forma muito clara. Eu creio, através dessas experiências que eu tive, dentre outras, mas essas foram as mais marcantes, Sim. eu posso pregar um Deus que realmente fala. Glória a Deus. Que não é mudo. Sim. Um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que se manifesta, Amém. um Deus que ouve oração, um Deus que é um Deus de direção. Sim. Eu costumo dizer que as pessoas, eu como pastor, as pessoas vêm até nós em busca de, ou então elas vão até Deus em busca de confirmação. Sim. Elas já vêm com algo pronto. Mas Deus ele não tem confirmação para nós, Deus tem direção. Verdade. Porque muitas vezes os planos de Deus vão ir de encontro aos nossos planos. E aí é que muitos cristãos batem a cabeça. E Deus foi abençoando assim de uma maneira muito sobrenatural. Em 2018 eu fui ordenado a pastor, porque até então eu era missionário ali na igreja, é o chamado Pastor George, a quem tenho muita gratidão, Pastor George Macedo. E faz-se necessário lembrar das pessoas que teve uma participação importante na nossa vida. Eu tenho muita gratidão a ele, bem como ao pastor lá de Guaí, que é o pastor José Marques, que foram duas pessoas importantíssimas no meu ministério, né? E que continuam sendo. Né? Porque se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo abaixo de Deus pessoas. Verdade. Deus usa o homem para abençoar o homem. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Verdade. Se eu cheguei até aqui, abaixo de Deus, foi porque Deus usou pessoas para
para que eu pudesse ter chegado até onde Amém. cheguei. Então eu preciso de pessoas, eu preciso de pessoas ao meu redor, pessoas que me edificam, pessoas que, de certa forma, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Conexões perfeitas. E no ano de 2019, 15 de setembro de 2019, Deus colocou no meu coração que fundasse a Plenitude. Então, a Plenitude Church, ela nasceu em 2019. Igreja não se abre, igreja nasce. Verdade. Né? Alguns falam, vou abrir uma igreja. A igreja não se abre. Né? Abre-se uma empresa, abre-se um comércio, abre-se com algum salão, mas uma igreja ela nunca é aberta. É verdade. A igreja ela nasce no céu, ela nasce no coração de Deus, e Deus faz com que venha nascer no coração do homem, então se materializa. Então a Plenitude Church nasceu e tem sido uma igreja pujante, uma igreja que cresce. Hoje nós estamos com 350 membros, uma igreja que, quando Deus colocou no meu coração, Deus ele ministrou coisas muito novas, porque ao longo da minha caminhada cristã, desde os 17 anos, eu pude ver algumas coisas erradas em igrejas, que muito embora eu não confrontava, porque não cabia o confronto, mas não desonrar o seu líder. Tipo não assim, desonrar o isso. líder, né? Se você não concorda, não adianta você se rebelar. Verdade. Tem coisas, como aqui também, certamente vai ter coisas que alguém não concorda. Sim. Não adianta. Então a gente não vai concordar com tudo. Verdade. Mas havia coisas que eu me machucavam. Né? A gente vive num mundo onde as pessoas tratam as outras de acordo com o que elas têm. Verdade. Né? Então, olha o que se tem e não o que a pessoa é. Então, se a pessoa tem carrão, se a pessoa tem dinheiro, trata-se muito bem. Se a pessoa anda de bicicleta, se não tem nada, trata-se muito mal. E, infelizmente, nós vivemos essa geração, essa sociedade de hipocrisia. Verdade. Essa sociedade de jogo e de viés de interesse. Onde, lamentavelmente, eu falo isso com tristeza, até mesmo muitos pastores tratam as pessoas segundo o que elas podem ofertar na igreja, o que elas podem dizimar na igreja, né, o status social dela, e eu nunca concordei com isso. Eu acho que Jesus sempre andou com pessoas humildes e valorizou aqueles que ninguém valorizava. Verdade. Então, eu costumo dizer que minha liderança ela é espelhada na liderança de Cristo. Amém. Eu procuro olhar para as pessoas como Cristo olhava. Amém. Como Cristo olhou para mim, para você ou para qualquer pessoa, que nós não merecemos nada. Então ele teve misericórdia de mim, de nós, e eu procuro olhar para as pessoas com o olhar de Deus, como aqueles que precisam de graça, de misericórdia. E ao longo do tempo eu vi que muitas igrejas, muitos pastores, não todos, porque existem muitos pastores sérios, é bom a gente fazer essa ressalva, muitos pastores honestos, muitos pastores que têm amor de fato pelas ovelhas. Mas não podemos esquecer o fato de que muitos só querem agarinhar dinheiro, arrancar dinheiros. Lamentavelmente, muitas igrejas... É uma realidade, infelizmente, que nós temos que admitir. Admitir. Né? Passou que é no nosso meio evangélico. É no nosso meio, é triste, é lamentável, mas é verdade. Eu diria que 90% dos pastores, eles só querem, na verdade, ali, arrancar dinheiro das pessoas, e isso é triste, falo isso com muita tristeza no meu coração. Então, assim, algumas coisas foram que eu fui vendo, Deus não me permitiu questioná-las, mas Deus, quando colocou no meu coração, nasceu um ministério, Ele falou, você vai fazer tudo diferente. Amém. Até um horário de começar culto, Deus dizia para mim, você vai começar diferente. Então, se você marcou 7 horas, você vai começar às 7 horas. Amém. Então, aqui, por exemplo, uma das fortes características da plenitude é pontualidade. A gente não atrasa sequer 1 minuto. Amém. Isso é importante demais. 1 minuto não há atraso no nosso culto. Até isso eu observava e eu acredito que é uma desonra a Deus. Verdade. Pelo menos esta sempre foi a perspectiva, a visão que eu tive. Então a Plenitude Church, ela nasceu inerente a esta necessidade, a essa mudança de ser uma igreja próxima da Bíblia, o mais próximo possível. Organizada, uma igreja que valoriza pessoas. E ela nasceu nesta visão, ela tem essa visão de ganhar almas, ela tem essa visão de resgatar almas. Tanto é que dentro de 4 anos nós temos a construção de uma creche para criança carente. Glória a Deus. Está no ponto de laje.
Amém. E aqui? Aqui em Vitória da Conquista, aqui no bairro mesmo, Que maravilha, aqui em cima, temos uma pastor. creche. Sim. Nós temos um projeto chamado Projeto Amor Próximo, a Kombi, que é plotada com o Projeto Amor Próximo, que todas as segundas-feiras nós vamos aos hospitais. Aqui Conquista recebe muitas pessoas, pacientes de cidades circunvizinhas, e os acompanhantes ficam do lado de fora, sem ter muitas vezes o que comer, Sim. sem ter um acolhimento, e nós vamos ali levar uma palavra, e levamos pães, Toddy, Amém. café, e nós gastamos muito com isso. Uhum. Mas a plenitude, ela tem essa visão social, Glória a Deus. essa visão de resgatar uma confiança que se perdeu ao longo do tempo. Uhum. E nós temos crescido muito, nós temos crescido nesta visão que Deus nos deu, né? Nesse propósito que Deus colocou no nosso coração. Então nós temos o mercado solidário também, que é um mercado que inclusive funciona aqui na igreja, de cestas básicas, é um projeto social. Nós temos o projeto Amor Próximo, que é esse que eu apresentei. Sim. Nós temos a construção de uma Da creche para criança carente. No Dia das Crianças agora, inclusive, nós fizemos um bolo de 10 metros de comprimento. Acompanhei lá na 10 acompanhei no metros. seu Instagram. Interessante. Algo interessante de se notar também, que Deus colocou no meu coração, é que todo e qualquer evento aqui na igreja, ninguém paga nada. Que maravilha. Encontro de casais, já fizemos um jantar aqui com pratos finos e nenhum casal pagou absolutamente nada. Já fizemos aqui encontro de casais com pizza, eventos que eu sou totalmente um combatente do mercado gospel, dos congressos que pagam altos valores, dos eventos na igreja que se cobra absurdos. A igreja não tem condição. A nossa igreja é uma igreja localizada em um bairro carente e um bairro pobre. Sim. Nossa igreja não entra dinheiro. Então eu penso, se a igreja a qual eu pastoreio, ela não tem recursos e eu consigo fazer sem que as pessoas paguem, então as outras também podem. É verdade. Então a plenitude, ela tem essa visão de não cobrar. Eu tenho um canal no YouTube, como você sabe, e esses seguidores que eu tenho hoje, eles também comungam desta fé, comungam desta visão. Glória a Deus. E se estão me seguindo é porque acredita neste propósito, nessa visão que Deus colocou no meu coração. Então, hoje você vê igrejas, você vê um mercado gospel. Sim. Você vê igrejas hoje que instituem grandes congressos com 3.000 pessoas, 2.000 pessoas a R$180. Então eu gostaria que você pensasse comigo e todo o seu público pensasse comigo. Se eu coloco 3.000 pessoas em um espaço a R$180 o ingresso, quanto nos dá? Quanto não dá? Vamos colocar que seja apenas 2.000 pessoas a R$100, dá R$200 mil. Hoje nós temos pregadores, pastores, cantores, que para vir pregar na igreja cobra 20 mil. Isso é uma realidade. Eu estou falando de conhecimento de causa, que você liga para uma pessoa, é a mais difícil. Então, assim... Até o acesso à pessoa é difícil. Hoje você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, com a maior facilidade. Aos servos dele. E você não tem acesso a pastores, você não tem acesso a cantores, porque é uma tietagem gospel. Ô, pastor, falando dos seus projetos maravilhosos, como o senhor faz para manter? Porque sabemos, né, dá para observar que a quantidade de membros na sua igreja é pequena, né? E como daria, por exemplo, a creche, que é um projeto muito ousado, muito grande, né? Quando a gente faz um projeto, a gente já elabora tudo, já vê tudo. Como é que será essa administração? Ótima pergunta. A Igreja Plenitude, tendo em vista que ela foi instituída num bairro pobre, todos nós sabemos disso, o bairro Cruzeiro é um bairro carente. Sim. As pessoas, elas não têm dinheiro. E quando Deus colocou fundar esse ministério no meu coração, ele falou assim, olha, eu tenho algo grandioso para a sua vida. Eu vou usar pessoas para lhe ajudar. Glória a Deus. Como que nasceu esses projetos e como que esses projetos eu consigo manter? Primeiro que eu sempre tive essa visão social, de ajudar mesmo a quem precisa. Amém. E no início da pandemia, a gente sequer tinha um tempo. A gente não tinha sequer R$1 no bolso para comprar um terreno.
Sim. Como é que eu construí o Templo da Plenitude? O meu canal é desde 2016 no YouTube, e as igrejas fecharam na pandemia, eu só fechei 3 domingos. Eu fui para a cidade de Guaí, fechei 3 domingos a igreja e fui na cidade de Guaí. E lá, mais uma vez, eu ouvi a voz de Deus. Quando eu estava vindo embora, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, vamos voltar para a conquista, porque essa pandemia não vai terminar por tão cedo. E quando eu estava esperando ela descer da casa, que eu coloquei a mão no volante, o Espírito de Deus falou comigo. Amém. Meu canal tinha 7.000 inscritos em 2019. Perdão, 2020. Isso era março de 2020, que a pandemia foi em março de 2020. O Espírito de Deus falou da seguinte maneira: a partir de hoje, o seu canal vai começar a crescer. Aleluia. E a partir do canal, você vai comprar o terreno e construir o templo. Glória a Deus. Aquela voz foi tão nítida no meu coração, que eu chamei 5 pessoas para serem testemunhas. E falei, Deus me falou que a partir de hoje o canal vai começar a crescer. Glória a Deus. E eu peguei o celular, abri no meu canal, falei, quantos inscritos tem aqui? E mostrei todos. 7.010 tinha naquela ocasião. 7.010. Deus falou que a partir de hoje o canal vai começar a crescer e a partir do canal eu vou comprar o terreno e construir o templo. Glória a Deus. E a partir daquele dia o canal começou a estourar. Então um canal que entrava ali 5 inscritos por dia, começou a entrar 300, 400, 500. Amém. E nisso eu me recordo de uma grande experiência que eu tive. Eu estava descendo a rua aqui da igreja e eu encontrei um jovem que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele também nunca tinha me visto. Eu não o conhecia, nem ele me conhecia. E quando eu passava na rua, quando eu passei pela rua, ele falou assim, pastor, posso lhe dar um abraço? Eu falei, pode. Aí ele olhou para mim, me deu um abraço e falou assim, você nunca me viu. E eu nunca lhe vi. Você não me conhece, eu não te conheço. Mas assim diz o Senhor Deus para a sua vida. Eu te entreguei o que não entreguei a pastor nenhum nessa cidade. Aleluia. E tenho eu algo grandioso na sua vida. E para você saber que é Deus que está falando contigo, eu vou usar pessoas de outras nações para lhe ajudar. Outras nações. Ora, quem é que eu conheço em outra nação? Ninguém. Como é que... Então, mas Deus, ele deu um sinal. Para você saber que eu estou falando contigo, eu vou usar pessoas de outras nações. Amém. Com o crescimento do canal no YouTube, eu comecei a receber ligação. A primeira ligação que eu recebi foi da França. Uma mulher chamada Sileni. E disse, pastor Cristiano, eu recebi pelo Instagram. Sim. E até então eu nem sabia que Instagram fazia ligação. E eu vim saber naquela ocasião. O senhor não me conhece, eu não te conheço, mas apareceu no meu computador aqui na França, eu sou uma brasileira, moro na França há tantos anos, uma notificação do seu canal. E Deus mandou lhe dar uma oferta. Aleluia. E essa oferta, ele disse que é a primeira oferta como sinal de que você vai construir o templo. Comprar o terreno. Glória. Que resposta, hein? Foi. Aí ela me deu, na época, R$2.500. Amém. Ela ofertou. Depois eu recebi uma ligação dos Estados Unidos. Aí já foi pelo WhatsApp, porque começou gente a me ligar. Estados Unidos, Alemanha, Amém. Inglaterra, França, Espanha, Canadá, Holanda, Japão e outros países que não me vêm à memória agora, porque foram muitas pessoas. E essas pessoas diziam, eu sou um brasileiro, moro aqui em tal lugar, e Deus mandou lhe dar uma oferta. Então, dentro de 2 meses, ofertaram para a igreja R$42.000. Aleluia. R$42.000. E foi indo, até que nós compramos o terreno aqui, parcelamos uma parte, um cheque, e compramos esse terreno. E desde quando que fundei a Plenitude, nós já começamos com visão social. Amém. Principalmente porque naquela ocasião, Sim. era ocasião de pandemia e as igrejas já estavam dando cesta básica. Sim. Por conta de auxílio e tantas outras das dificuldades. Pessoas que tiveram, né, perderam seus empregos. Exatamente. Então ela já nasceu propícia a isso também. Então os projetos foram tomando proporção. Né? Nós construímos o templo, pagamos o terreno, construímos o templo e foi assim algo muito extraordinário.
pessoas ofertavam, tinha gente que vinha na construção, deixava cimento, que eu não sabia nem quem era. Pessoas chegavam assim, ali no meu escritório, e diziam, pastor, o senhor não me conhece não? E pegava assim no envelope, mas Deus mandou vir trazer esse dinheiro aqui. Amém. Eu nunca fui assim um pastor de pedir dinheiro às pessoas. Sim. Nunca gostei, nunca fui adepto desta prática. Uhum. Né? Até porque as pessoas já estão desacreditadas de pastores e igreja. Então, por esta razão, a nossa igreja ela não é uma igreja de pedir dinheiro, não é uma igreja de fazer campanha do envelope, como muitas assim fazem. E aí, os projetos sociais que eu tinha já no coração, eles foram criados, né, em tamanhos menores, até se tomar proporção maiores. Maravilha. Então, hoje é mantido por pessoas que me seguem, que às vezes ofertam no ministério, por dízimos e ofertas que entram na igreja, por exemplo. Dízimo e oferta que entra aqui, a gente tira uma parte para a cesta básica. Sim. Então, tudo que entra na igreja, nós revestimos para a igreja, ou seja, mandamos de volta para a igreja. Amém. Por exemplo, o projeto Amor Próximo, que a igreja entra... Eu sou bem transparente, não vou lhe falar de valor. Sim, não precisa. Eu costumo dizer que eu não tenho gato no saco. Todo membro da igreja aqui tem o direito de saber quanto é que entra Isso é quanto que sai e para onde sai. Então eu falo abertamente no público, então falo abertamente aqui também para você. Fica à vontade. Então, nossa igreja hoje entra basicamente de 7 a 8 mil reais por mês. Sim. E 7 e 8 mil reais não dá para absolutamente nada. Mal para os gastos da igreja, Mal né? para os gastos da igreja. Então, nós gastamos 1.500 no projeto Amor Próximo. Cesta básica eu não sei mais ou menos quanto é que a gente gasta, porque tem um departamento que toma conta. Sim. Mas do projeto social Amor Próximo eu sei. A creche nós não temos ainda condições financeiras, né, de bater a laje. Né? Estamos ainda mexendo na fachada da igreja. Sim. Então não tem como tocar ainda para frente, concluir essa construção da creche, que é um desejo do meu coração. Ainda, né, pastor? Ainda. Mas quem sabe agora muita gente nos assistindo, com certeza, né? Depois então esse é o desejo do meu coração, concluir essa creche. Importantíssimo esse projeto, né? Importantíssimo. Porque assim, a igreja hoje, eu costumo dizer o seguinte, o pecado que mais vai levar as pessoas à condenação é o pecado da omissão. Sim. Jesus disse, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Verdade. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava no hospital, vocês não foram me ver. Perceba que as pessoas serão condenadas não pelo que elas fizeram, mas sim pelo que elas deixaram de fazer. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a igreja de hoje é a igreja que, ao invés de vestir aquele que não tem roupa, está fazendo bazar para vender as roupas. Verdade. Então eu não consigo entender esse modelo de igreja que tem hoje, que faz um bazar, bota na porta da igreja e vai vender roupa que, na verdade, ela deveria estar doando. Mas aí alguns pastores podem dizer assim, mas é por uma boa causa, é para a construção do templo. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Se eu, pastor Cristiano, construir esse templo sem fazer bazar, sem fazer cantina, sem fazer campanha de arrecadação, e nós não recebemos fortunas de dinheiro de fora, as pessoas que ofertavam 1.000, 2.000, as maiores ofertas que nós recebemos de fora foi uma mulher específica que era lá dos Estados Unidos, que foi 11 mil reais, que foi 10 mil blocos que ela doou, e uma outra irmã que deu mais 11 mil reais. Essas foram ofertas de fora que vieram em um valor expressivo. Né? Talvez para alguém não seja expressivo, mas para mim, naquela ocasião, foi expressivo. Mas eu valorizo e valorizei até aquela oferta daquela aposentada, aquela senhorinha que chegou, pastor, eu estou dando aqui 20 reais. Aleluia. Ela foi tão importante quanto aquela que ofertou 10 mil. Então, o que Deus via era esta honra que eu dava, aquela oferta de 10, de 20, que para uma construção pode não ser nada, não ser insignificante, mas para a pessoa que está dando pode ser muito. Então, valor é relativo. O que é muito para um é pouco para outro. É verdade. Então, se para mim, no contexto de construção, 10 reais é muito pouco,
Mas para aquela senhora que está dando, ofertando de coração, pode ser muito. Verdade. Então, essa é a minha visão de igreja. Essa é a minha visão de pastoreio. Então, a plenitude ela tem uma visão muito sólida, uma visão muito definida e propósitos muito bem construídos. Então, as pessoas que são hoje membros da plenitude, né, os 350 membros, semanalmente se agregam mais pessoas aqui. Amém. São 350 membros que também caminham comigo debaixo desta visão e debaixo desta palavra. Glória a Deus. Então, é uma igreja que as pessoas participam assiduamente do culto. Sim. Se você vier num culto de quinta-feira aqui, está lotado. Glória a Deus. O que é comum em igreja? Aos domingos. Aos domingos está lotado. E meio de semana não tem quase ninguém. E meio de semana está vazio. Infelizmente. Né? Aqui não. Aqui meio de semana está cheio. E domingo está cheio de ninguém. Glória a Deus. Tem meio de semana, ontem foi quinta-feira. Ontem tinha em torno aqui de umas 250 pessoas. Glória a Deus. Então, uma igreja, para meio de semana, ter 250 pessoas é muito difícil. Eu sou um pastor muito acessível aos membros. Sim. Eu sou acessível a qualquer pessoa, né, que eu possa servir. Eu sou acessível até mesmo aos moradores do bairro aqui, que não fazem parte da igreja. Maravilha. Então, pastor, eu estou precisando do Senhor, estou precisando de uma cesta básica, estou precisando de um socorro, estou precisando... Então, eu sou acessível. O que estiver ao meu alcance e eu puder fazer, eu vou servir. Pastor, morreu alguém, a gente está precisando do templo. Amém, meu irmão, está aqui. Então, eu acho que o maior exemplo de Cristo é servir. É verdade. Ele, como Deus, a Bíblia diz que ele pegou uma bacia, uma toalha, e lavou os pés dos discípulos, dizendo: vós me chamais de mestre, e bem dizeis, porque eu sou. Mas eu estou hoje dando exemplo para vocês, certo? Então, hoje a gente vive também uma igreja que as pessoas buscam muito título, muito status, muito microfone, mas a maior característica, ou o maior título que alguém pode ter é o título de servo de Deus. Então, eu costumo dizer lá de cima do altar que antes de ser pastor, eu sou servo. O título de pastor só traz maior responsabilidade para a minha pessoa. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu quero deixar um legado e ser exemplo a ser seguido. Amém. Ser exemplo a ser seguido e dizer, poxa, aquela igreja está fazendo a diferença. Eu quero que a sociedade olhe hoje para a plenitude e para mim, e quando eu digo para mim, não pelo viés de orgulho ou vaidade, mas como exemplo, né? Como exemplo a ser seguido. Glória a Deus. A plenitude hoje é uma igreja que, literalmente, quem chega e vê é uma igreja diferente. E tem crescido nessa visão, debaixo dessa palavra. Glória a Deus. Ô pastor, um ponto bem importante que o senhor tocou, e eu fiquei, enquanto o senhor falava sobre tudo, eu pensativa, né? Porque, olha só, o tanto de frutos que o senhor veio tendo. Imagina se o senhor, né, dado ao reino dos céus, se o senhor não tivesse vindo para Jesus, né? Eu não vou não, porque o meu pai não gosta de crente, então eu não vou. Mas, ao mesmo tempo, entendendo que não foi uma desonra ao seu pai. Porque a Bíblia nos ensina que, por amor a Cristo, para servir a Cristo, nós temos que deixar pai e mãe, se preciso for, né? Para seguir a Jesus, né? Então, o senhor não se importou, né? E foi, e veio, obedeceu, né? A voz que queimava dentro do senhor. E depois disso, pastor, vocês tiveram, assim, encontro, reencontro, o senhor e seu pai? A princípio, quando eu me converti, ele não ficou sabendo. Sim. Porque eu ainda era muito jovem, claro. Então eu ia meio que escondido para a igreja. Né? Normal. Respeitando, né? Respeitando e tal. Mas logo meu pai era muito assim, esperto, percebeu e ele começou a jogar piada. Né? Pai conhece o filho, né? Ele começou a jogar piada, não sei o quê. E com o passar do tempo ele percebeu que eu era um filho que não dava trabalho. Amém. Não saía, só saía da igreja para casa. Olha. Então o testemunho foi fundamental. Foi fundamental. Eu acho que contra fatos não há argumentos. Então aquilo foi modificando ele e ele foi aceitando. Assim, eu não vou aceitar ele dessa forma e tal. Não vou expulsá-lo. Não vou expulsá-lo. Exatamente. Vou deixar ele comer do meu bom bocado. Vou deixar ele comer do meu bocado. Então foi assim, ele acabou
se convertendo depois. Oh, glória! Ele se Que converteu maravilha! lá em São Paulo, eu pude ir lá, né? E ele se converteu, eu fiquei muito feliz com isso, se batizou. Então é assim, Deus ele levanta uma atalaia dentro de casa. É verdade. Levanta uma coluna dentro de casa. É verdade. Deus usa alguém para salvar uma família. Verdade. Deus usou, se a gente olha para as escrituras, a gente vê a prostituta Raabe, que Sim. por causa dela, a família dela foi salva. salva. É verdade. Pastor. Então usa-se Deus precisa de Sim. que se coloca disponível É para que ele possa fazer a obra dele na vida de muitas famílias, na vida daquele familiar. Então eu creio muito no poder de Deus. Verdade. E tudo isso que nós estamos vendo aqui é fruto de oração. Às Imagina. vezes muitos crentes perguntam assim, qual o segredo, pastor? Oração, Amém. oração e oração. Oh, glória. Quando a gente ora, quando nós oramos, quando você ora, você se aproxima de Deus. Você fica sensível à voz de Deus. Quando você ora, você adquire autoridade espiritual. Amém. Quando você ora, você adquire discernimento espiritual. Sim. Quando você ora, você tem discernimento da voz de Deus. Sim. Quando você ora, Deus trabalha por você. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha por você. É verdade, pastor. Então, assim, Deus vai lhe dando sabedoria, Deus vai lhe dando discernimento, capacitação, e Deus vai lhe honrando. Verdade. Eu aprendi desde cedo a honrar a Deus. Amém. Eu lembro que eu dava aula na autoescola, como eu falei, e eu ministrava aula na sala, e eu tinha a oportunidade de dar aula toda noite. Mas nos dias de culto, eu nunca dei aula. Amém. Eu sempre deixava de dar aula. Sim. Naquela ocasião, eu ganhava R$120 de 6h15 da noite até 10 da noite. De 6h15 até 10 da noite. Sim. E quando era no dia de culto, eu dizia, não coloca para dar aula. Porque eu entendi que, em primeiro lugar, Deus. E eu fui honrado. Amém. E até hoje sou honrado por Deus. Porque honra é um princípio. É verdade. Honra não é dado a quem não merece. Verdade, pastor. A Bíblia diz, honra a quem tem honra. Quem tem honra. Deus diz lá no livro de Samuel, os que me honram, eu os honrarei. Mas os que me desprezam, serão desprezados. Verdade. Então, se alguém está sendo honrado por Deus, é porque ele honrou a Deus. Deus é um Deus de reciprocidade. Amém. Deus é um Deus de reciprocidade. E Deus não deve nada a ninguém. É verdade. Quando você honra a Deus, sem o viés do interesse, quando Sim. você quer honrar a Deus, Sim. automaticamente você é honrado. Eu vejo a honra de Deus na minha vida e eu digo, eu não teria o que eu tenho, eu não seria o que sou, eu não chegaria onde cheguei se não fosse Deus. É verdade. Então, dentro de 4 anos, construí um templo para 600 pessoas. Amém. Compramos, dentro de 4 anos de ministério, compramos terreno, construímos templo, temos uma Kombi, temos um Uno, agora estou indo... E uma estrutura maravilhosa, E uma estrutura viu? que você Eu pôde presenciar. Presenciar e gostei muito, justamente pelo o que chamou minha atenção, o pouco tempo que o senhor tem, né, que ela nasceu, né, e que já está com uma estrutura tão organizada, Sim. né, eu estava vendo, né, todas as partes que eu tive que ir lá no fundo, né, usar o banheiro, e eu fiquei admirada, pastor, porque hoje nós temos igreja grande já, não vou dizer antiga, mas vou dizer com bastante tempo. Sim. E não tem essa estrutura toda. Eu não sei se é falta dessa maturidade, de compromisso, de não querer organizar, né? E também não cabe a mim julgar. Mas eu observei isso em sua igreja. O senhor falando sobre o senhor ser acessível foi uma das coisas que me chamou muita atenção, né? Eu faço questão de falar isso aqui. Lhe conheci através das redes sociais e achei muito interessante a forma que eu cheguei até o senhor e o senhor prontamente me atendeu, me respondeu a minha mensagem e hoje a gente não vê mais isso. Porque, tipo assim, hoje Cristiano Leal tem quase 200 mil seguidores no Instagram. E não é por acaso. Aliás, desculpa, no YouTube. Mas vai ter no Instagram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? No Instagram, 13.200. Então, assim, infelizmente, como o senhor, né, falando aqui, né, usando a sua fala, existem pessoas que é aquilo que tem para a sociedade. E existem pessoas que aproveitam daquilo e acreditam que já é o tal, já é alguma coisa e nós não somos nada. Verdade. E tudo isso passa. Se o senhor não tiver a sua essência, que é Jesus, nada disso vai adiantar. Porque quando partimos daqui, nada disso levamos. Nada disso levamos. Né? Então eu fiquei assim, agraciada. E aí quando eu conheci, quando eu conversando com um amigo meu,
lá de Belo Campo, né, Nilton, e ele falou, eu conheço demais o pastor Cristiano Leal, é uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei maravilhada, né? Falei, meu Deus, porque eu também me preocupo com a quem que eu vou entrevistar, a quem que eu vou estar levando para o meu canal, né? Aquilo que Deus confiou a mim, que é um recém-nascido, pode crer, mas ainda que a informação seja pouca, mas eu preciso de alguma informação sobre a pessoa, Sim. né? E aí quando esse irmão me falou, Cris é uma pessoa maravilhosa, eu olhando o seu Instagram, ouvindo as suas mensagens no YouTube, a primeira mensagem que eu ouvi, eu falei, não, esse homem aqui é muito de Deus. Eu fiquei assim, como é que eu posso dizer? Me envolvi naquela mensagem porque eu me vi dentro daquela mensagem, uma mensagem pura, a palavra genuína, como a gente estava falando aqui em off, né? Que não com firulas, mas a palavra em sua essência. Em sua essência. E é isso que talvez esteja, pastor, faltando em muitas igrejas, né? Como Verdade. o senhor falando, né? Pouco tempo e a quantidade de membros, porque de certo que tem um bom pasto. Verdade. De certo que a palavra do Senhor tem sido pregada em sua essência. Em sua essência. Porque quando a ovelha tem um bom pasto, ela volta. Ela não precisa de cerca. Ela não precisa de cerca, né? Exatamente, ela não precisa de cerca. Então, assim, eu fiquei tão maravilhada com as suas pregações que eu comecei a encaminhar, a divulgar. Eu falei, gente, olha que pregação linda, olha que coisa mais profunda, uma coisa que é aparentemente simples, que a palavra de Deus ela é simples. Sim. É a gente que complica. Verdade. Né? E eu fiquei, meu Deus, que coisa daquilo falou comigo. E eu fiquei horas ali mastigando aquela palavra que eu ouvi. Mandei para uma amiga minha, Patrícia Cabral, e ela imediatamente ela assistiu e ela falou, amiga, que palavra é essa? Glória a Deus. Que maravilha, amiga. Então, assim, você vê que as coisas do Senhor, basta a gente colocar, né, nos colocar na posição. O resto é ele que faz. É ele que faz. Que às vezes as pessoas enfeitam tanto, achando que elas por si vai fazer algo. Não somos nós que fazemos nada, é o Senhor. Né? Precisamos só nos dispor para a obra dele, né? Fico muito feliz, meu Deus, de estar ouvindo tudo isso. Mas voltando aqui, pastor, né, falando sobre a plenitude, nesse período de 4 anos, houve alguma coisa assim, sabe, alguma experiência que o senhor viveu que para os seus olhos humanos, não, isso é mais que impossível para mim. E aí Deus veio, porque sempre tem. Sim. Né, as experiências a gente vive diariamente, né? Sem com dúvida. O Senhor. Foram muitas experiências. Sim. De tal forma que descrever uma é muito complicado. Por exemplo, Paulo disse em Coríntios, salvo engano, porque vivemos por fé e não por vista. Então, toda essa estrutura que você está vendo, por exemplo, quando eu fui fazer o telhado da igreja, sim, foi uma das experiências mais profundas que eu tive. Porque eu mandei a equipe vir fazer o telhado sem nenhum real no bolso. Olha. E eu falei para mim, porque Deus havia me dado uma palavra. Pronto. O senhor fechou tudo, né? Não é que o senhor usou a sua fé racional. A fé racional. Né? O senhor não foi emotivo. O senhor estava sob uma direção. Exatamente. Que porque a gente tem que diferenciar o que é a emoção e o que é a fé. Porque muitas das vezes tem crente que se torna até imprudente. Exatamente. Vou fazer aquilo pela fé, mas estava na direção do Senhor? Exatamente. Aí no seu caso, não. Houve uma direção. Houve uma direção e a gente tem que ter esse discernimento. Isso. Então Deus ele me fez uma seguinte exposição. Ele falou assim, eu precisava do telhado da igreja. Sim. E o telhado nós fizemos 2 orçamentos e ficou em R$65 mil. Uau. Naquela ocasião, eu não tinha nenhum real. Aí Deus falou assim para mim, lembra de Pedro? Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, Pedro passou a noite toda pescando. E não pescou absolutamente nada. Mas pela manhã, eu mandei ele lançar as redes. Aleluia. Ele lançou as redes, mas fui eu que lancei os peixes. Glória a Deus. Dê o passo que eu dou a provisão. Isso. Aí eu chego e me arrepio falando isso. Aleluia. Ainda eu falei para minha esposa, olha, eu vou falar na igreja hoje que amanhã, já mandei a equipe, liguei para a equipe, falei, pode ir amanhã. Mas eu tinha convicção. Eu não fiz algo... Sim. Até porque tem trabalhadores que precisam receber claro, os seus pagamentos e etc e tal, tem família. Falei, amanhã a equipe já mandei para lá, que seria na segunda. Falei, hoje de noite eu falo na igreja que a gente não tem R$1 e eu já mandei ir. Oh, glória.
Aí ela falou, você não tem coragem de falar isso? Eu falei, tenho. Que Deus falou que Ele vai dar Amém. provisão. Aí, assim fiz na igreja à noite. Irmãos, eu mandei a equipe do telhado ir para lá amanhã. É 65 mil, nós não temos real. Deus falou comigo, dê o passo que eu dou a provisão. Aleluia. Não sei como, mas Ele vai prover. Isso, a equipe chegou aqui de manhã na segunda-feira para fazer todas as medidas, para pedir os primeiros ferros na ArcelorMittal, que é a empresa que certamente vocês conhecem, e gerar o boleto para que nós viéssemos pagar aquele boleto das ferragens. Sim. Quando foi 1h14 da tarde, eu recebi uma ligação no meu WhatsApp dos Estados Unidos, que é de uma irmã chamada Rosa. Amém. Ela, pastor Cristiano, tudo bom? Vídeo chamada. Eu falei, tudo bem, minha irmã. Como é que está o senhor? Eu falei, estou bem. E a construção? Eu falei, minha irmã, nós estamos agora na iminência do telhado. Quando eu falei isso, existia uma outra senhora ao lado dela que nunca tinha me visto e chamava Rosa Maria. Sim. E ela colocou o rosto na tela e falou assim, quanto que é o telhado, pastor? Eu falei, 65 mil. Ela falou, quanto é que você tem? Eu falei, nem R$1. Ela falou, vamos fazer de conta que o telhado seja 60 mil e eu vou lhe dar um sexto do telhado. Você sabe quanto é um sexto? Eu falei, 10 mil. Ela falou, estou depositando hoje. Oh, glória a Deus. Quando ela depositou, ela falou, vou depositar 11. Depositou 11 mil na conta da igreja. Glória a Deus. Quando foi 4h13 da tarde, 4h14, eu dou os horários Sim. que tanto me marcaram, então eu falo minutos por isso. Eu recebi o boleto da ArcelorMittal, R$ 9.663,37. E eu paguei o boleto da ArcelorMittal. Glória a Deus. Quando foi 4h17 da tarde, eu recebo uma mensagem de um irmão da igreja, que até então nem membro era da igreja ainda. Ele apenas era um frequentante da igreja, junto com sua família. Falou, pastor, eu tenho 10 mil para lhe dar de oferta. Glória a Deus. Só que eu não posso lhe dar hoje. Vai ser 5 mil em espécie e 5 mil no cartão no final do mês. Eu falei, amém, meu amado, Deus abençoe. E quando estava terminando de colocar ali as tesouras, que é a primeira parte do telhado, o rapaz virou para mim e falou, pastor, a gente tem que colocar os perfis agora. Foi quando esse jovem, que lá no início do mês tinha falado, Sim. me mandou a mensagem, dizendo, pastor, já estou com dinheiro. Eu falei, meu irmão, pode pedir os perfis. Sim. Então, aquilo ali foi muito, muito profundo para mim, porque eu mandei vir sem R$1. E Deus, assim, o proveu. Sim. Uma outra experiência que vale a pena contar é que em São Paulo tinha um homem que eu gosto muito dele, mas até então eu não tinha conhecido, e ele tinha feito uma oferta para a igreja, de R$1.300, alguma coisa dessa natureza. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo assim, pastor, quando você vier em São Paulo, vem almoçar aqui comigo. Maravilha. E eu pensava que ele era um feirante, porque na foto dele tinha um negócio assim de chapéu, alguma coisa assim, que denotava que ele gostava de roça, alguma coisa. E ele disse que trabalhava lá perto do CEAGESP em São Paulo. Eu perguntei à minha família de CEAGESP é negócio de verdura. Isso. E aí, quando eu fui em São Paulo, eu falei, meu irmão, eu estou aqui em São Paulo. Ô, moço, vem aqui me ver. Vem aqui e tal. Aí, eu estava com um irmão chamado Gel. Eu falei, Gel, Deus está mandando eu ir lá. Amém. E Deus está falando que esse irmão vai me dar uma oferta para a igreja. Glória a Deus. Só que na minha cabeça ele trabalhava com verdura, Então, quando eu fui até o endereço dele, eu fiquei no meio das barracas lá procurando ele. Aí eu falei, meu irmão, eu estou aqui ele procurando, mas não estou achando. Ele falou, não, meu irmão, eu estou aqui na minha empresa. Eu estou aqui na porta ele esperando. E quando ele me acenou, que eu desci com o carro, ele abriu o portão da empresa, era um prédio. Oh, glória a Deus. E aí eu entrei, ele me apresentou a empresa, vários andares, cada sala, não sei quantos funcionários, ele falou da história dele, levou a gente para almoçar, e ele pegou o talão de cheque aqui e preencheu uma oferta de R$10 mil Glória a Deus. e me deu. Que aquela oferta ajudou demais na construção. Sim. Mas eu louvo a Deus porque eu fui até ele sem sequer nenhum interesse. Eu fui pelo viés da gratidão. Sim. Né? Porque
Ninguém vai atrás de um suposto feirante É verdade, pastor. esperando uma oferta. Então eu louvo a Deus porque eu fui... Ainda mais tão alta, né, pastor? Também tão alta. E ele se tornou um grande apoiador do ministério. Glória a Deus. Né? Glória a Um grande apoiador. Devo muito a ele. Amém. Devo muito a ele, devo muito a ele. E de lá para cá ele falou, meu irmão, o senhor já gostava de você, agora eu lhe amo. Oh, que bênção. E aí, pude ir lá em São Paulo diversas vezes. Aleluia. Ele diversas vezes ajudou esse ministério, um grande empresário em São Paulo. Está agora na Bahia. Fui na fazenda dele ali em Teixeira de Freitas, amigo. Esteve aqui no aniversário da igreja e se tornou um amigo. Porque viu que eu era um pastor que estava me relacionando com ele sem interesse. Sim. Sabe? E as pessoas conhecem. Ninguém verdade, sustenta uma máscara por muito tempo. Né? Então eu sou isso aqui. Sim. Eu me relaciono com as pessoas independente do que elas possam me dar. Na verdade, eu nunca espero nada das pessoas. Isso é importante. Eu costumo dizer que eu sou vacinado e blindado contra... Eu não tenho decepção. O segredo para você não se decepcionar é não esperar nada de ninguém. É não esperar nada de ninguém. Uma amiga minha, que ela vai assistir esse podcast, né? E quando ela ouvir isso, ela vai lembrar do que ela me falou. Ela sempre fala essa frase para mim: Cris, entenda uma coisa, nunca espere nada de ninguém. Porque, às vezes, na nossa roda de amigo, sempre há aquela decepção de alguém que falou algo que te magoou. Então, ela fala, não espere nada. Pronto, se você não espera nada, você não vai se magoar mais. Eu costumo dizer aqui para os mais próximos a mim que eu vou a mais fundo. Eu sempre espero o pior das pessoas. Parece ser pesado, mas é uma grande verdade. Eu faço pelas pessoas, eu já sentei com pessoas e falo, estou fazendo por você, não estou esperando nada. Na verdade, o que eu espero de qualquer pessoa é sempre a pior ação dele. Então, eu acho que é impossível decepcionar. Porque o Senhor tem lidado com o ser humano, e o ser humano ele é assim. O ser humano a qualquer é assim. momento pode dar assim, alguma coisa, de repente surtou. Exato. Então, a gente tem que estar sempre esperando, né? Eu sempre espero o pior das pessoas. Sim. Se ela manifestar uma atitude de gratidão, eu serei surpreendido, mas nunca decepcionado. Sim. Então, eu estou fazendo algo pela pessoa, eu sei que, como pastor, tem pessoa que vai estar comendo a comida que você deu a ele na boca, vai estar lhe apunhalando. É verdade. O Senhor faz com todo o amor como para o Senhor, não querendo nada em troca. E se essa pessoa que fez um mal para mim voltar a precisar de mim, eu novamente a servirei. Amém. Porque cada um dá o que tem. É verdade. É verdade. Eu faço não porque ela merece, não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Com o Senhor. Então as pessoas, hoje, elas se decepcionam por quê? Porque esperam do outro. Elas vivem frustradas por isso. Verdade. Ela fica esperando do outro ser humano, de A, de B, e a caminhada no Evangelho. O Evangelho não nos ensina isso. Jesus chamou Pedro de amigo. Verdade. Chamou Judas de amigo. Né? Foi amigo, com um beijo tu me traz. Jesus não estava sendo hipócrita. Né? Jesus amava Pedro, Judas muito embora Judas não o amasse. Verdade. Judas estava na mesma mesa, mas não estava no mesmo propósito. Verdade. Estava na mesma mesa, mas não estava na mesma visão. Verdade. Estava no mesmo grupo, mas não estava no mesmo alinhamento. Verdade. Então eu entendo, assim como Jesus, que nós vamos ter pessoas que estão à nossa volta, que está junto conosco, mas não está no mesmo propósito que nós. Eu sempre falo, né, se eu estou com o assunto de Judas, que Jesus, como Jesus é perfeito, né? Como é lindo. Judas está ali o tempo todo com Jesus, andou, né, com ele, como você acabou de citar, a Bíblia fala. Né, junto com seus discípulos, como um discípulo. Sim. E a Bíblia fala que ele era um ladrão, salteador. Né, ele pegava, né, o dinheiro da bolsa. Ele não estava preocupado quando ele questionava sobre os valores. Né? Não vai dar. Não era sobre isso. Não era porque ele queria alimentar os pobres. Né? E Jesus, no entanto, não rejeitava. Deu a ele chance. Né? Deu a ele chance para que ele conhecesse a sua essência, o seu amor por ele, né? Para que ele tivesse a chance de mudar o seu caráter, de mudar de vida, né? Para ver ele, né? E falar, não, eu vou querer ser como os outros mudaram, né? Como Pedro negou Jesus e se arrependeu, né? Inclusive tem uma pregação minha no canal sobre Judas. Olha que maravilha, eu vou procurar. Pode procurar. E falando aqui sobre a sua fé, pastor, voltando lá quando o senhor falou, como é que fala? Eu estou assim por conta do som. Nós estamos em pleno ensaio na igreja, viu? Na igreja Plenitude. Exatamente. E aí, pastor,
a importância da oração para ficarmos sensível à voz do Senhor. Então, o Senhor tem essa sensibilidade e essa convicção e a Sim. ousadia. Porque a gente, às vezes, ouve a voz do Senhor e, às vezes, nem sabe, será que é do Senhor mesmo? Acho que é coisa minha. Ah, imagina. E aí, os sinais que Deus está dando, e a gente está vendo e a gente tem medo. Tem medo. Então, o Senhor é destemido. E essa ousadia, eu tenho certeza que agrada muito a Deus. Sim. Né? Essa busca, essa sensibilidade e a ousadia juntam tudo. E é disso que Deus gosta, né? Verdade. Então, esse é o segredo, um dos segredos seus, viu, pastor? A gente tem que ter discernimento da voz de Deus. Verdade. Existem muitas pessoas que elas estão desorientadas, porque elas não estão debaixo de uma direção de Sim. Deus. Né? E é necessário, né? E é Estarmos necessário. debaixo dessa direção. Dessa porque senão direção ficamos totalmente perdidos. E eu não saio Sim. da visão que Deus me deu. Amém. Né? Vem pessoas na igreja, pastor, nós deveríamos fazer assim, nós deveríamos fazer assado. Eu falei, não. É do jeito que Deus me falou. Então eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Isso. Ô pastor, quando o senhor criou o seu canal, foi com que propósito? Era para colocar pregações? Como foi o início do canal? Quando eu criei o canal em 8 de março de 2016, Sim. 8 de março de 2016, eu criei que eu já pregava, eu falei, eu vou colocar as mensagens minhas no YouTube, para que outras pessoas sejam alcançadas, né, trazer uma palavra. E assim, esse foi simplesmente o propósito. Hoje, eu vivo do YouTube. Amém. Né? Hoje eu vivo do YouTube, mas fiz isso também sem um interesse financeiro, até porque eu nem sabia de uma certa monetização do YouTube, assim, com profundidade. Sabia que o YouTube pagava, mas que era muito pouco, que para ganhar deveria ter milhões de seguidores, como de fato é. Sim. Mas hoje eu vivo praticamente do Amém. YouTube. Glória a Deus. Né? Eu recebo do YouTube, que meu canal tem 180 mil seguidores, tem mais de 1 milhão de visualizações por mês, então o YouTube ele paga por visualização. Sim. Mas nunca fiz isso por dinheiro. Sim. Eu acho que quando você faz por dinheiro, você perde a essência. Verdade. O ser humano tem que entender que dinheiro é uma consequência. Isso aí. É uma consequência. Assim como as bênçãos de Deus também é consequência. Verdade. Né? Então as pessoas têm que entender o que é consequência na vida e o que deve ser busca. Verdade. Quando você busca o dinheiro corre de você. Verdade. Quando você busca as bênçãos correm de você. A Bíblia diz que quando nós servimos a Deus com fidelidade, as bênçãos correm atrás de nós. Então, é consequência. Então, as pessoas hoje, os cristãos, não sabem discernir o que deve ser buscado e o que vem naturalmente, vem por viés da consequência. Então, o canal eu criei neste princípio, nesse viés. Oh, glória a Deus. E falando aí sobre as visualizações, eu observei o quão é visualizado as suas mensagens. Não tive ainda a oportunidade de ouvir muitas assim, né? Eu trabalho o dia inteiro, é muito corrida a minha vida, mas quando eu estou em casa, eu tenho esse hábito de, por exemplo, se eu estou fazendo o almoço, eu ligo uma pregação, eu quero estar sempre cheio da palavra. Então, eu não perco meu tempo assistindo coisas que não me tragam nada de benefício, né? E não edifica a minha vida. Então, eu quero estar ali me alimentando. Então, eu sempre estou lá colocando, né, Cristiano Leal e tal. E, assim, eu observando quão grande, né, é cada vídeo seu, assim, a quantidade de visualizações, que não é algo comum. Né, que a gente vê hoje as pessoas estão muito, ainda mais no YouTube. Sim. Porque o YouTube, para somar como visualização, tem uma quantidade, né, que tem que ser, se não me engano, é mais da metade, é uma coisa assim, não é como o Instagram, que você olhou, ok, mas já visualizou. Já o YouTube, não. Então, você vê que é algo bem orgânico, né? Meu canal, todo ele foi orgânico, né? Sim. Todo ele é orgânico. Deus que abençoou mesmo, né? Acho que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Mas hoje eu tenho pregação no meu canal com 1.100.000 visualizações. Sim. A pregação de 2 Crônicas 7,14. 1 milhão e mais de 100.000 visualizações. Mais de 1 milhão de visualização. Tem a pregação sobre família, que tem mais de 600.000 visualizações. Né? Então tem pregação, tem umas 30, 40 pregações com mais de 500 mil de visualizações. Sim. E tenho mais de 1.200 vídeos lá. Então já tem um acervo muito grande de oração do dia, de palavra do dia, de pregação, fundo musical,
Então, tem muita coisa. Eu ainda não tenho muito tempo de Para se publicar dedicar, né? para gerar Como é uma que são dedicação. essas publicações, pastor? As pregações têm um dia certo na semana Sim, e aquele momento de oração. É bom o senhor falar para quem está assistindo, né? sim. Todos os dias, às 0 horas, entra a oração do dia. Sim, Porque no primeiro momento, momento. né, a pessoa já acorda e já está lá publicada Sim, aquela oração do dia, que gira em torno de 5 minutos. Eu gosto de ser objetivo, sucinto, isso é bom. sucinto. É, Então, 5 minutos, eu já apliquei para a pessoa a palavra do dia e orei por ela. amém. 5 minutos, 6 minutos, estourado. Glória a Tem Deus. até de 4 minutos. Todos os dias. Amém. Então, a constância produz crescimento. Sim, E todas as segundas-feiras, às 17h45, entra a pregação, uma pregação completa no canal. Então, todo dia tem vídeo. sim. E toda segunda, 5h45 da tarde, tem uma pregação no canal. Então, eu mantenho essa constância. Sim. Então, se a gente pegar aí, tem mais de 1000 orações do dia. Maravilha, maravilha. Mais de 1000 orações do dia. Então, eu acho o que eu ensino para as pessoas aqui na igreja, como pastor, é constância. O que as pessoas não têm é constância. Sim. O que importa não é como você começa, é como você termina. Termina. Então, nem todo. Tem gente que diz assim, né? A gente tem que ter cuidado com as palavras que soam do mundo. Tem gente que diz assim: tudo que começa mal, acaba mal. Não, Não, eu não concordo com isso. verdade. Aí eu preguei sobre isso. A Argentina começou mal a Copa do Mundo, terminou bem. Verdade. Então, o Brasil começou bem, terminou mal. Terminou mal. Então, a vida com Deus não é como você começa, é como você termina. Quantos de nós erramos no começo com Deus? Começamos Verdade. muito mal. Quem começou bem com Deus? Ninguém. Verdade. Mas nós precisamos terminar bem. Nós precisamos continuar caminhando bem. Então, essa constância é importante. Você vê que a pessoa vai para a academia, começa bem, daqui a pouco ela perde a constância. Ela começa a estudar na faculdade, daqui a pouco... Então, é melhor você dar um passo de cada vez, constantemente, do que você começar com todo aquele fogo de palha e não ir à frente. E o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Amém. Então, firmeza e constância é o que leva você a grandes patamares na vida. Verdade. E as pessoas não têm firmeza. Hoje elas querem uma coisa, amanhã elas querem outra, elas desistem muito fácil. Indecisos demais. Indecisos demais, não sabem o que querem de fato para as suas vidas. É verdade. Então, constância sempre. É verdade. Eu achei bem assim, interessante o senhor falar sobre a questão do início do seu culto, essa organização, e eu já olhei para o senhor e falei, gente, legal, meu pastor. O meu pastor, que é o Ziel Rodrigues, da Quadrangular de Belo Campo, ele tem essa preocupação de organização, né? Como o senhor falou, de honrar, né, as coisas do Senhor, esse zelo com as coisas do Senhor. Então, dá o horário do culto, dê o que der. Tem que começar. Não, tem uma pessoa só, tá? A pessoa e a Trindade Santa. Então, vai começar o culto. A gente não tem que esperar as pessoas chegarem para começar. As pessoas têm que habituar que o culto é tal hora. Se o culto é 7h20, é 7h20. É melhor mexer na estrutura de pessoas, Isso. adaptar as pessoas, trazer as pessoas a uma realidade, a um ensinamento de que devem honrar a Deus até mesmo na hora de chegar ao culto, na hora que chega no culto, do que trazer o culto a uma realidade das pessoas. É verdade. Né? E fica até sem jeito, que eu fui fazer uma visita a uma igreja e a pessoa pediu que eu me arrumasse. Eu falei, qual o horário do culto? Assim, 7, 7h20, 7h30. Eu falei, não, peraí, qual o horário do culto? Porque nem eu ia saber que hora ia chegar, né? Então, essa organização é importante demais, até para os membros. Você vê que lá em casa a gente já sabe, o horário do culto é o horário do culto. Esse é o horário do culto. Então, não tem como a gente falar 7h20. Não, é 7h20, acabou. E se chegou o momento, não começou, aí o pastor já fica... Eu acho, não, logo no início, para quem está lá, o pessoal, né, os músicos, fico meio que... Gente, mas isso é importante. Quando depois que passa, realmente ele tem razão. É importante. Porque se vai afinar os instrumentos, tem que ser antes. Exato. Se vai organizar alguma coisa, tem que ser antes. Tem que ser antes. E ele fala, por que não organizou antes? Não, por isso que já é certo, né? Um estatuto que ele fez para o grupo de louvor, Ministério de Louvor, é o horário de chegada. E não é somente quem está na escala daquele dia. Todo mundo tem que chegar X hora. Para ter esse período, chegou, fez o repertório, já
afiou os instrumentos, fez o período de oração. Então, assim, a gente às vezes, como membro, né, e reclama, poxa, ele tem toda a razão. Verdade. Toda a razão. Se for dar corda, a gente vai acabar não tendo nem culto. Exatamente. Um dia chega às 7h30, um dia chega às 8 horas, e por aí vai. E relaxa. Relaxa. E até um desrespeito, né, com as pessoas Sim, com que quem chegou cedo. Então, é eu muito prezo bom. muito por isso, o Isso é horário. importante. E também a hora de terminar. Tem pra... Sim, Não exatamente. precisa ter hora de terminar, mas você tem que entender que tem uma mulher ali, que às vezes o esposo não é cristão, está em casa, o esposo não vai entender aquela esposa ele fala chegando desse jeito, pastor. 11 horas da noite em Ele casa. fala desse jeito, tem um horário de terminar também, né? Tudo com ordem e decência. Né? Mas um dia festivo aí, tudo bem, passou alguns minutos, mas sim. uma coisa, né, corriqueira, não dá. Né? E quantas pessoas deixam de ir à igreja porque terminou muito tarde? Muito tarde. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que saem do trabalho e vai para a igreja. Estão cansados também. Sim. Precisam chegar em casa, tem também coisas para fazer, porque no outro dia precisam estar, né, apostos para trabalhar. Então, isso é importante, muito sim. Importante. Né? Eu acho que o senhor vai estar muito bem com o Zé Rodrigues. Quem sabe um dia não estarei lá, Em nome de Jesus. Eu conversando aqui com o senhor, eu falei, gente, ele vai pregar na minha igreja em nome de Jesus. Falando aqui, pastor, só para encerrar essa parte, né? Sim. Que eu vejo como vocês são muito parecidos, tem muita coisa em comum. Meu pastor, que é outra coisa também, que eu admiro ele demais. Para mim, isso é uma qualidade do meu pastor. Por exemplo, ele convidou para pregar, então ele já fala, por favor, chegue antes. Não chegue quando o culto está terminando, não. Verdade. Não chegue quando o louvor está terminando, não. Porque ele fica inseguro, né? E o culto precisa ter aquela qualidade. Por exemplo, sim, se está o culto lá acontecendo e o pregador não está. Então, quem está lá em cima fica inseguro. E aí? E se não chegar? Então, até mesmo transmitindo essa transparência para a igreja que está ali. O pastor chegou. Ele tem compromisso com a palavra de Deus, não é simplesmente com o microfone, mas com a palavra de Deus, sim, né? Com o culto, né? Ele está ali para cultuar junto com a igreja, sim, né? Sem dúvida. E aí já aconteceu várias vezes, estou falando isso porque a gente tem essa liberdade de falar isso com ele, né? De pastores chegar e ele pede, ele avisa. Chegou, passou do horário, ele até pediu, canta mais uma música, não deu certo não, ele começou a pregar, o pastor, pode ser, o pastor mais famoso. Pronto, ele pegou, começou a pregar, acabou. No tá final, você faz uma oração. E isso aconteceu várias vezes lá. E hoje eu vejo a importância da seriedade dele, a importância, porque os discípulos dele, né, os membros, veem isso como, eu preciso aprender isso. Né? Então, quando alguém, um dia, quando levantar outra geração, ele vai deixar um dos legados esse. Um dos legados. Compromisso. Isso respeito, é importantíssimo. Né? Ordem. Ô, pastor, para a gente encerrar, de por mim, eu ficaria aqui conversando muito mais tempo com o senhor, mas sei que o senhor também tem muitos compromissos, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, né? Aquilo que Deus, eu sei que o pastor sempre tem uns, né? O soldado sempre está com a espada afiada. Né? E aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, o senhor fica à vontade, amém, deixa ele te usar, porque eu sei que quem está do outro lado, quem vai nos assistir, eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente, amém, a esses corações. Existe uma palavra que eu gosto muito e sempre entrego a algumas pessoas, que é Lamentações 3:21. Eu quero trazer à minha memória, aleluia, aquilo que me dá esperança. Glória a Deus. Essa palavra nos ensina que nós podemos trazer algo para a nossa vida. É verdade. Eu vejo uma geração de pessoas que trazem lixo para dentro de si. Verdade, pastor. Eu vejo uma geração de pessoas que trazem desesperança para dentro de si, pessimismo para dentro, sim, de si. E nós podemos trazer aquilo que pode nos dar esperança. Aleluia. Aquilo que pode nos edificar. Então, existem promessas que Deus nos fez. Verdade. E são essas promessas que eu trago para dentro de mim. Aleluia. A palavra que Deus tem, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Todas as suas promessas, todos os ensinamentos, toda a profundidade, eu trago para dentro de mim. Amém. E isso vai me dando esperança. E uma esperança eterna. Uma esperança que não se vai com a circunstância da vida. Aleluia. Então, muitas pessoas andam tristes e angustiadas. Não pelos fatores externos, sim, mas pelos fatores internos. Verdade. Porque aqueles fatores foram trazidos para dentro. Sim. Mas eu posso me esvaziar daquilo que me gera tristeza e angústia. E posso me encher daquilo que me dá esperança, aleluia, e alegria. Então, que cada um dos nossos que está aí nos assistindo, aleluia, possa trazer ao seu coração aquilo, aleluia, que lhe dê esperança e vida. Aquilo que lhe motive, que lhe impulsione. É sobre isso.
Que essa palavra fique no coração de cada um de vocês. Muito bom estar aqui com você. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a vida de cada pessoa. Abençoe Amém, pastor. seu canal, Pode Crer. Pode Então, crer. que possa crescer, Amém. avançar. Amém. Vou marcar você lá nas Glória publicações também. Amém, Né? pastor. Deixar seu link lá no meu canal. Glória a Deus. Né? Deixa o link do seu canal. Sim. E você deixa o meu lá no seu Com também. certeza. E também falando aqui para os meus seguidores, né, aqueles que me acompanham assiduamente todos os sábados, que esse aqui é o pastor Cristiano Leal, como eu apresentei. Vai lá no YouTube, digite lá, pastor Cristiano Leal. Assista as pregações dele, curta, comente e compartilhe, porque não é porque ele tem bastante seguidor e nem inscrito no canal dele, é porque tem essência, tem a palavra genuína do Senhor. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desse ato teu de estar compartilhando as mensagens dele. E você que ainda não é inscrito em meu canal, que o senhor vai marcar, né? Já se inscreve. Já se inscreve lá no Cristiane Cunha, no Pode Crer. É uma bênção. Foi algo assim, um projeto que Deus colocou no meu coração. E eu fiz como pastor Cristiano, como o senhor pastor. Ouvi a voz do Senhor e obedeci. Cris, mas como é que você vai fazer? Não sei. Você tem o quê? Nada. A única coisa que eu tinha era um celular, que ainda tenho, né? Somente um celular. Então a gente pegou aquele celular, uma ring light que eu tinha, uma outra, e coloquei, comecei a fazer. Tive uns amigos que me ajudaram, me incentivaram, né? O meu esposo, que é meu melhor amigo, meu companheiro, meu parceiro, que me incentiva em tudo, viu, pastor? E aí, nas minhas loucuras, ele me incentiva também. Então ele percebeu que era algo de Deus. E ele sabe que quando eu faço algo para Deus é com seriedade, porque eu sou muito séria com as coisas do Senhor, Amém. Porque é para o Senhor, né? Então, tive Ítalo Reis, que iniciou comigo uma bênção de Deus. Aí tivemos, né, o nosso cobaia, Tarcísio Batista, que se propôs a fazer a primeira entrevista, que não foi fácil. Não é fácil, não. Né? E o objetivo desse meu canal é estar ouvindo testemunhos de pessoas que tiveram experiências com Deus. Eles contam os seus testemunhos, porque o testemunho ele é muito edificante. Sim. É você testificar aquilo que Deus fez. Levantei de manhã, respirei. Isso é um testemunho, sem dúvida, né, pastor? É um milagre. Então, às vezes, nós perdemos tempo com tantas coisas nas nossas vidas e não contamos, não testificamos para as outras pessoas os milagres que Deus tem feito. Porque através da tua vida, através do teu testemunho, Deus ele vai falar com outras pessoas, né? E tem sido assim, pastor. Glória a Deus. Né? Não tem sido fácil? Claro que não. Se fosse fácil, a gente também nem valorizaria, né? Sim. E isso é muito bom, porque isso, para a gente, tem sido um aprendizado muito grande. Já houve dias a gente fala, meu Deus, e agora? E eu começar a chorar, o Espírito Santo, peraí, o ministério não é meu? Calma lá, não precisa chorar, calma. E ele prover tudo. E é a coisa mais linda, eu vejo o agir de Deus em cada detalhe, né? Então, assim, a gente está firme no propósito e seguindo, né? Apenas ouvindo a voz e obedecendo. E quando a gente ouve de pessoas, que já temos ouvido muitas pessoas, de dizer para a gente, eu fui muito edificado, estou sendo edificado através desses testemunhos. Muitas pessoas que estavam frias na fé, né? Que voltaram, né? E entenderam o quão precisava estar, né, ali, firme com o Senhor. Pessoas que ainda não haviam tomado decisão, só era apenas um frequentante da igreja. Não, eu entendi que nós precisamos ter uma aliança com o Senhor, né? Nós tivemos também testemunhos de pessoas, né, que estavam à beira de um suicídio, e aí dizer, não, eu ouvi, Deus falou comigo, eu desisti. Eu falei assim, esse já valeu a pena. Já valeu a pena. Quando, né, uma pessoa... Eu tenho muita liberdade de falar as coisas que eu penso, eu sou muito aberta em meus podcasts. Aí uma pessoa virou para mim e falou assim, Cris, você ganha quanto por isso? Eu falei, não, meu querido, vamos dizer o contrário, quanto que eu pago, né? E qual é o meu investimento? Sim. E com muito prazer. Cris, mas você é doida? Sou. Mas as coisas do Senhor para o mundo é loucura. É loucura. Né? Isso para mim é o maior pagamento, é o meu prêmio, é esse. Se uma vida foi resgatada para o Senhor através de tudo isso, já valeu a pena. Né? Quando a gente termina, chega o final do mês, está no vermelho, eu falo, não tem problema, Deus vai prover, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo. E Deus tem sido nosso provedor. Verdade. Então você que está nos assistindo,
que é inscrito, né, que é seguidor do pastor Cristiano, vai lá também no meu canal. E você, né, que já está me acompanhando, segue ele também no Instagram. Amém. Lá tem conteúdos maravilhosos, viu, pastor? Todos os dias eu estou lá buscando, né? Isso é importante, esse engajamento é importante. Não é que o pastor Cristiano quer se tornar uma pessoa famosa, é porque o pastor Cristiano tem o compromisso de levar a palavra de Deus e que muitas pessoas sejam alcançadas. Que a gente sabe que esse engajamento, que eu sempre explico, pastor, Sim. esse engajamento, né, das pessoas estarem curtindo, né, compartilhando, comentando, se inscrevendo, a plataforma vai compreender que é relevante e vai encaminhar mais pessoas e muitas mais pessoas serão abençoadas. Esse é o nosso intuito, né? Então, pastor, vê como o senhor fala demais, né? Muito obrigada. Deus e abençoe sua terminar, vida. eu queria muito que o senhor fizesse uma oração, pastor. Amém. Vamos né? orar. Por favor. Senhor Deus, nós te adoramos, te bendizemos. Abençoa Amém. cada pessoa que nos ouve, que nos Amém. assiste nesse instante. Amém, Abençoa a Senhor. tua filha, a irmã Cristiane. Abençoa o canal dela. Abençoa Sim, as nossas vidas. Pai, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. verdade, Pai. Que pessoas sejam alcançadas, tocadas pelo teu Espírito. Meu Deus, e aprenda em profundidade tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Aleluia. Nós assim te adoramos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pastor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Que Deus Deus abençoe. continue abençoando grandemente o seu ministério. Amém. Eu não tenho dúvida disso. Amém. Eu não tenho dúvida que em breve a gente está vendo assim, gente, mas... E eu sei que vai ser o mesmo Cristiano. Sem dúvida. Né? Que vai estar lá com não sei quantos K, é assim que eles falam, né? É. Hoje eu tenho 180K, né? Vai chegar a milhões, é M, né, que eles falam. Mas eu tenho certeza que será o mesmo Cristiano. Sem dúvida.